Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ulisses e nós estamos aqui com uma playlist sobre a linguagem Java, um curso básico para você que está dando os primeiros passos na linguagem Java ou até mesmo precisa dar aquela revisada, tá certo? Para seguir em frente nessa linguagem. Bem, hoje nós vamos falar sobre os operadores lógicos. Então desde já eu te convido a assistir esse vídeo até o fim e também a compartilhar com seus colegas. Então vamos lá, vamos aprender juntos. Bem, então nós temos aqui a nossa aula, a aula 6, e vamos falar sobre os operadores lógicos. Ok, então nós temos aqui os operadores lógicos, e vamos aqui apresentar 4 operadores utilizados na linguagem Java e também em outras linguagens de programação. Nós temos o operador i, representado por 2 símbolos aqui de i comercial. Nós temos o operador ou, representado por 2 barras. O operador ou exclusivo, representado pelo acento circunflexo, e o operador exclamação, que é o não, é a negação. Provavelmente você pode ter estudado, deve ter estudado em lógica de programação, introdução à programação, a respeito desses operadores. Mas se você não estudou, não se preocupe. Eu vou dar uma aula rapidinho aqui e mostrar para você como é que funciona. Bem, então, para isso nós vamos utilizar a tabela verdade. E a primeira que nós vamos utilizar é a tabela verdade do operador i. Então nós temos aqui 3 colunas. A primeira coluna tem uma expressão representada pela letra P. Na segunda coluna uma expressão representada pela letra Q. E finalmente a terceira coluna é representada por P e Q. Bem, você vai ver que usando esse operador, você vai ter o resultado aqui verdadeiro quando todas as colunas forem verdadeiras. Para ficar melhor a sua compreensão, o seu entendimento, vamos utilizar aqui situações do dia a dia. Então, olha só. Vamos supor que a expressão P quer dizer que é um dia de sol. A expressão Q quer dizer que é ter dinheiro. E a expressão aqui, a coluna P e Q, quer dizer que é ir à praia. Então vamos imaginar que você se planejou para ir à praia. Só que você estabeleceu 2 condições para ir à praia. Primeiro, tinha que ser um dia de sol, um dia ensolarado. E também você teria que ter dinheiro para poder gastar, comprar ali um lanche na praia, também pagar um almoço, um peixe, um caranguejo. Então essas são as condições para você ir à praia. Então vamos aqui na primeira linha, ó. P, dia de sol, é verdadeiro. Q, ter dinheiro, você tem dinheiro. Então as 2 condições aqui são verdadeiras. Ir à praia também vai ser verdadeiro. Veja na segunda linha, é dia de sol? Sim. Você tem dinheiro? É falso. Então você não foi à praia. Resultado aqui falso. Na terceira linha, é dia de sol? Não. Está chovendo, está nublado, você não sabe se vai chover. Q, você tem dinheiro, é verdadeiro. Só que como está chovendo, você não foi à praia. E na última linha está chovendo e você não tem dinheiro. Ou seja, é dia de sol, falso. Tem dinheiro, falso. Então você não foi à praia. Ou seja, ir à praia é falso. Agora vamos ver a tabela verdade do operador ou, representado por 2 barras. Novamente eu tenho 2 expressões, P, Q, e a terceira coluna é o resultado entre P ou Q. Toda vez que você tiver pelo menos um verdadeiro entre essas expressões P e Q, o resultado vai ser verdadeiro. Veja a primeira linha. Vamos usar um outro exemplo. As pessoas que têm carro têm que fazer a manutenção do carro, a manutenção preventiva. Então, vamos supor que o cidadão ele comprou um carro e aí lá no manual do carro diz que a cada 10.000 quilômetros o carro tem que ser levado ali para a concessionária, para a oficina para fazer a manutenção, troca de óleo, de filtro de gasolina, etc. Ou então, se completar 12 meses a partir da última manutenção. Então vamos supor que eu comprei o carro hoje e aí daqui a 1 ano eu tenho que fazer a manutenção do carro. Mas pode ser que antes de completar 1 ano eu já tenha rodado com o carro
completado os 10.000 quilômetros. Então, o que acontece? Na terceira coluna, P ou Q vai ser fazer manutenção do carro. Então, para que eu faça a manutenção do carro, basta que uma dessas expressões seja verdadeira. Ou seja, ou o carro já completou 10.000 quilômetros, ou já completou 12 meses que eu comprei o carro, ou que eu fiz a última manutenção do carro. Tudo bem? Então vamos analisar aqui. Vamos supor que a quilometragem do carro completou 10.000 quilômetros e completou também 12 meses que eu tenho o carro ou que eu levei o carro para manutenção. Então deu certinho os dois. Aconteceu os dois ao mesmo tempo. Os dois são verdadeiros, então está na hora de levar para a manutenção preventiva. Então é verdadeiro. Agora vamos ver a segunda linha. Completou 10.000 quilômetros o carro. Já completou um ano? Falso. Vamos supor que eu tenho aqui 8 meses. Mas como já completou 10.000 quilômetros, então levar o carro para a manutenção vai ser verdadeiro. A terceira linha. Ainda não completou 10.000 quilômetros. Vamos supor que eu rodo pouco com o carro, mas completou um ano que eu fiz a última manutenção ou que eu comprei o carro. Então, já é hora de levar para a manutenção. Agora vamos supor aqui, ó. Ainda não completou 10.000 quilômetros e também não completou 12 meses ainda que eu tenho o carro ou que eu levei para a última manutenção. Então, já é hora de levar para a manutenção? Não, é falso. A outra tabela verdade é a respeito aqui do operador ou exclusivo. Esse operador, veja que ele é um pouquinho diferente do comportamento dos outros, né, anteriores. Veja que quando a expressão P e a expressão Q, elas têm aqui, ó, o mesmo valor aqui na primeira linha, as duas são verdadeiras. O resultado vai ser falso. Essa aqui é aquela condição que você diz ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ser as duas juntas. Tudo bem? Vamos tentar mostrar um exemplo aqui do dia a dia. Vamos supor que eu tenho uma vaga para o emprego. Sei lá, de repente eu tenho um carro de Fórmula 1, tá? E esse carro de Fórmula 1 ele pode ter ali apenas um piloto. Eu tenho aqui P, é um candidato 1 habilitado. Eu tenho lá um candidato a piloto habilitado. E Q é o candidato 2 também habilitado, ou seja, os dois estão prontos ali para pilotarem um carro. O que vai acontecer? A vaga vai ser preenchida, ou seja, alguém vai sentar ali para dirigir o carro, para pilotar o carro? Não, vai ser falso. Não dá para os dois ao mesmo tempo sentarem ali para, né, dirigir o carro. Tá? Então, quando eu tenho dois pilotos, dois candidatos habilitados, ou seja, P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, aqui a expressão P ou exclusivo Q vai ser falso. Na última, vamos logo para a última aqui. Eu não tenho nem um candidato 1 habilitado, nem um candidato 2 habilitado. Então eu não tenho ninguém para preencher a vaga. Agora vamos ver a segunda linha, ó. Eu tenho aqui o candidato 1 habilitado, verdadeiro. Candidato 2 habilitado, falso. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma pessoa, um candidato para preencher a vaga, que seria o P. E na terceira linha, o candidato P, ele está habilitado? Falso. O candidato Q está habilitado? Verdadeiro. Então, nesse caso, o resultado é verdadeiro. A outra tabela verdade é a respeito do operador não, que é o operador de negação. Esse é bem simples. Quando você tem aqui, ó, uma expressão P, ela é verdadeira, não P vai ser falso. Quando você tem a expressão P com valor falso, não P vai ser verdadeiro. Então, aqui um exemplo bem simples. P, está chovendo. Não P, não está chovendo. Tudo bem? Muito bem, então nós temos aqui o código que fizemos anteriormente. Vamos apagar aqui, fazer quase do início. Nós temos aqui x, y, vamos colocar mais uma variável aqui, z. Vou botar aqui, recebe 7. Beleza, então, olha só. Podemos
usar aqui uma comparação utilizando o operador ternário. Ó, eu vou comparar aqui se x é igual a 5, ou melhor, se x é igual a y e z é maior que 10. Beleza? Então, vamos botar aqui string resultado recebe. Ó, então vamos colocar aqui verdadeiro e dois pontos falso. Muito bem, então olha só. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós estamos comparando x é igual a y. Ó, então o valor de x é 5 e de y também. Então vai dar verdadeiro. E depois ele vai comparar z é maior que 10. Z é maior que 10, z é 7. 7 é maior que 10, então essa expressão aqui, ó, vai dar falso. Tudo bem? Então veja só, como eu tenho aqui um i, para que toda essa expressão aqui, ó, seja verdadeira, as duas sentenças aqui, as duas operações, elas deveriam dar resultado verdadeiro, que é o true, né? Como a primeira aqui, ó, x igual a y é verdadeiro, mas a segunda, que é z maior que 10, é falso, então o resultado de toda essa sentença vai ser falso. Vamos só colocar aqui, ó, a saída da variável resultado. Muito bem. Então vamos lá, ó. Vamos compilar aqui. Então deu falso. O resultado deu falso. Por quê? Porque 7 não é maior que 10. Então 7 é maior que 10? Falso. Se eu mudar esse número aqui, z é 7, né? Então eu vou botar aqui 6. Z é maior que 6, aí vai dar verdadeiro. Beleza? Olha só. O resultado verdadeiro. Tudo bem? Porque essa primeira expressão foi verdadeira e a segunda também. Se eu colocar aqui um ou, então executar aqui, ó, vai dar verdadeiro também. Por quê? Porque x é igual a 5, ou melhor, x é igual a y e z é maior que 6. Mas vamos supor que eu venho bem aqui, ó, vou mudar aqui o valor de x, eu vou botar aqui 1. Então o que vai acontecer? X é igual a y, 1 é igual a 5, vai dar falso. Mas aí eu tenho um ou. O que vai acontecer? Ele vai testar agora se z é maior que 6. O valor de z é 7. 7 é maior que 6, verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, esse é o resultado que será colocado. Vamos usar aqui um exemplo aqui do ou exclusivo. Então, eu vou colocar aqui o acento circunflexo. E eu vou colocar aqui, ó, x é diferente de y, 1 é diferente de 5, verdadeiro. 7 é maior que 6, z é maior que 6, verdadeiro. Então você vai ter dois verdadeiros. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar verdadeiro ou exclusivo verdadeiro, vai dar falso o resultado. Tudo bem? Porque no ou exclusivo, o resultado só vai dar verdadeiro se apenas um deles for verdadeiro. Beleza? Então aqui, ó, vou mudar aqui, ó. Vou botar aqui z é maior que 10, como estava antes. Então olha só, aqui vai dar falso. Olha só. Então aqui deu falso e aqui deu verdadeiro, né? Então agora o resultado final de toda essa expressão foi verdadeiro. Tudo bem? Então, turma, pessoal, você que está me assistindo, é importante você treinar, né, fazer as operações direitinho no NetBeans para que você possa, né, testar. E claro, quanto mais você treinar, quanto mais você utilizar, mais você vai ter ali facilidade em resolver os probleminhas, os algoritmos que
os sistemas, né, que você vai precisar da solução aí na linguagem Java. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nós queremos novamente pedir para você que você possa compartilhar com seus colegas e também estar treinando, fazendo os seus próprios exemplos. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá nos seus comentários, que aí a gente vai tentar ali responder o mais rápido possível. Até a próxima, pessoal!